partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos do programa Restaurando Vidas. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para estudar a Palavra de Deus. Nesses dias nós temos estudado o tema dos 10 mandamentos, especificamente o papel que a lei de Deus tem na vida do cristão. Nós que somos salvos em Cristo, agora precisamos viver dioturnamente o processo de santificação. E para isso, a lei de Deus tem um papel primordial na nossa vida. Temos usado como base o material da editora Cultura Cristã com o título Os Primeiros Passos do Discípulo, do pastor Misael Batista do Nascimento. Nesse material nós encontramos vários conselhos, várias instruções, várias interpretações práticas e necessárias à nossa vida em nossos dias. Nós precisamos nos aproximar da lei de Deus de uma forma bastante específica e aplicarmos esta lei de Deus à nossa experiência cristã. Os nossos estudos estão com base nos 10 mandamentos. Nós estudamos nos primeiros programas a nossa relação com Deus, os 4 primeiros mandamentos, naquilo que esses mandamentos nos instruem a respeito dos nossos deveres para com Deus. E agora, nessa segunda etapa, nós estudaremos os nossos deveres para com o próximo, aquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito de como nós devemos nos relacionar com as pessoas. E para hoje, o primeiro mandamento que nós vamos estudar vai estar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 19, quando a Escritura diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nessa segunda parte dos mandamentos, dividindo os mandamentos nos 4 primeiros como sendo os nossos deveres para com Deus e nos 6 últimos como sendo os nossos deveres para com o próximo, nós podemos dizer que esses 6 mandamentos acabarão regulamentando a nossa relação com o próximo. Em cada instrução que nós encontramos, nós vamos ter implícito o que leva o outro em consideração. O amor que trata o outro não segundo uma visão egoísta, mas segundo o cuidado, a complacência, a consideração que nós precisamos ter com o gênero humano. O povo de Deus deve, então, aprender a se relacionar, respeitando os pais, a vida, o matrimônio, a propriedade e o próximo, e ainda viver em contentamento. Jesus, em determinada ocasião, onde ele estava respondendo um dos mestres da lei, que perguntava a ele qual seria o maior dos mandamentos, ele vai responder assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, de acordo com Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 40. Portanto, o 5º mandamento, quando o texto da palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, esse texto vai regulamentar as nossas relações com as nossas figuras de autoridade, tanto os nossos pais como as demais autoridades constituídas na nossa vida. E o que é que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, o 5º mandamento deixa claro que nós, filhos, devemos honrar os nossos pais. Os pais são autoridades constituídas por Deus sobre nós. E o nosso papel é honrar, obedecer, tratar os nossos pais com o devido respeito que eles merecem por serem figuras de autoridade constituída por Deus. Os nossos pais não devem ser honrados
não devem ser obedecidos, considerados pela sua performance paterna ou materna. Os nossos pais devem ser honrados porque são autoridades instituídas por Deus. E o nosso papel diante da lei de Deus é que nós tratemos os nossos pais com honra e os obedeçamos sempre que esses estiverem de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 20 vai nos dizer o seguinte: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá, não mais, na mais profunda escuridão. Efésios capítulo 6, verso 1 ao verso 3 nos diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Como eu já me referi, esse mandamento se aplica à relação dos cristãos com todas as autoridades constituídas, inclusive as autoridades governamentais. Se nós olharmos outros trechos da Escritura, como Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, a Escritura vai nos dizer: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ainda em Romanos capítulo 13, agora no versículo 7, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 17 ao verso 19, a Escritura nos diz: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Em todos esses textos que nós acabamos de ler, nós encontramos uma referência à necessidade de nós reconhecermos as autoridades constituídas sobre a nossa vida e nós tratarmos essas autoridades de maneira honrosa, de maneira obediente, à medida que esses se mantêm obedientes às instruções da lei de Deus. E aí nós chegamos então a uma aplicação para as nossas vidas. O que Deus exige no 5º mandamento a mim e a você? Que devo, respondo, prestar toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai, à minha mãe e a todos aqueles que têm autoridade sobre mim. Que eu devo submeter-me à boa instrução e disciplina deles com a devida obediência. E também pacientemente suportar os seus defeitos e as suas fraquezas, porque Deus se agrada em nos governar pelas mãos deles. Esta é a resposta dada pelo Catecismo de Heidelberg na sua pergunta 104. Portanto, acerca da relação entre pais e filhos, é fundamental para o bem-estar da nossa alma e, segundo a lei de Deus, que nós tenhamos um relacionamento de obediência e respeito à autoridade constituída dos nossos pais sobre a nossa vida. Por meio de Cristo, podemos, sim, pais e filhos, reaproximar uns dos outros. O poder de Deus é que é suficiente para encher de amor, tanto no sentido de nós perdoarmos, como no sentido de restaurarmos os nossos relacionamentos com os nossos pais. A palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e versículo 6, vai nos dizer: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Em Lucas,
capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz mais uma vez: irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. O que nós encontramos nessas duas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é uma referência ao profeta João Batista. A Escritura diz que este profeta viria para preparar o caminho para a chegada de Cristo. E diz que entre as suas tarefas estava esse papel de ser instrumento de Deus para que houvesse a reconciliação dos pais com os filhos, para que os corações dos pais se convertessem aos filhos e dos filhos aos seus pais. Mais uma vez, reforçando a importância de que nós precisamos viver de maneira honrosa em relação às autoridades constituídas. Nós esperamos que este mandamento faça parte da sua experiência de vida, que você aprenda a honrar, a respeitar, a obedecer todas as autoridades constituídas na sua vida, à medida que essas autoridades se mantenham fiéis à lei de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos finalizando o nosso programa nesse momento. Nós pedimos que você possa, logo em seguida a esta oração, assistir mais um cântico ou um clipe, onde nós estaremos então louvando ao Senhor e adorando ao Senhor através dessa expressão artística. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti o privilégio de estarmos aqui nesta hora, Deus, para estudar a Tua lei, que o Senhor a aplique ao nosso coração. Nós te suplicamos em nome e para a glória de Jesus. Amém.